Excelente notícia do Corinthians relacionada a patrocínio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Com a excelente notícia do Corinthians, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Timão, enfim entrou na lista nacional de bets autorizadas pelo governo federal a atuar no país. A notícia só não é perfeita porque esse anúncio se deu via decisão judicial. Já explico direito essa história antes de contar que a Sports Gaming Brasil LTDA, que tem sob seu guarda-chuva a Esportes da Sorte e a Onabet, se tornou nessa quarta-feira a 98ª empresa a conseguir licença do governo federal. Essa notícia interessa ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Ceará, ao Bahia, ao Grêmio e ao Atlético Paranaense, todos os clubes patrocinados pela Esportes da Sorte. O Palmeiras é o único cujo patrocínio se dá no time feminino. O Atlético Paranaense chegou até a suspender o contrato e tirar a Esportes da Sorte da camisa. O Palmeiras fez o mesmo no time feminino, retirou da camisa. Todos esses patrocínios devem ser retomados ao longo dessa quinta-feira. Por que a notícia não é espetacular? Porque a Esportes da Sorte conseguiu acesso a essa lista via justiça. Não foi uma decisão do governo federal a inclusão da Esportes da Sorte nessa relação. Só para lembrar que a Esportes da Sorte havia recorrido à Loterge, Loterias do Estado do Rio de Janeiro, para garantir o direito de continuar funcionando. Para você conseguir ser validado na Loterge é muito mais barato do que no governo federal. Isso porque o Ministério da Fazenda vinha cobrando 30 milhões de reais das casas de apostas, enquanto a Loterge cobrava apenas 5 milhões de reais. Confesso que eu não entendo o porquê de a Esportes da Sorte ter recorrido ao caminho mais fácil e mais barato. Será que é só uma questão financeira? Será que tem a ver com aquelas investigações contra a Esportes da Sorte que chegaram a levar o CEO da empresa a ficar preso por alguns dias? Enfim. O caminho da Esportes da Sorte foi de recorrer à Loterge. Ela conseguiu aprovação no cenário carioca, só no estado do Rio de Janeiro, e depois, via justiça, também garantiu acesso a essa lista nacional. É natural que essa liminar, que essa decisão judicial tenha de ser cassada pelo governo, e com isso ainda corre-se o risco de a Esportes da Sorte deixar de ter autorização para funcionar de maneira nacional. De qualquer forma, Corinthians ganha mais alguma tranquilidade em meio à semana super decisiva. Jogo nessa noite contra o Atlético Paranaense é o jogo mais importante da temporada. Corinthians precisa vencer para respirar e sair da zona do rebaixamento. Depois, no domingo, confronto contra o Flamengo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. E na semana que vem já tem duelo contra o Racing pela Sul-Americana, jogo de semifinal. Só para arrematar em relação ao Timão, Yuri Alberto foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após aquela confusão contra o Flamengo. Ele foi enquadrado no artigo 254-A do CBJD, que trata sobre agressão, e a punição é de 4 a 12 jogos de suspensão. Julgamento nessa sexta-feira. Assim que tiver novidade, já conto para vocês. Combinado? Nicola, Alan e David vêm mesmo pro Coringão. Não é David, não, aí é Davi Luiz, né? Bom, vamos lá. O Davi Luiz fica livre do contrato no Flamengo. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém o procurou para renovar. Fui perguntar para o empresário dele se o Davi Luiz cogita se aposentar. E a pessoa disse que não tem nenhuma chance, que tem 2 propostas boas de mercados alternativos no exterior. E uma sondagem do Corinthians. Por sondagem, entendo uma ligação do Fabinho Soldado, dizendo que ele seria útil no Corinthians de 2025 por causa da liderança e da forma como ele se comporta para orientar, para indicar e para colocar os jovens no caminho. Tá? Mas ainda não avançou. Sobre o Alan está muito incomodado com a situação dele no Flamengo. O Alan é aquele ex-volante do Galo. Foi contratado por 43 milhões de reais, tem tido pouca chance. Foram 4 minutos no jogo contra o Bahia, depois um tempão sem jogar, enfim. E o Alan é um daqueles que deve passar por uma deve fazer parte de uma reformulação do Flamengo no próximo ano. No Corinthians, o que eu escutei é que ele seria bem-vindo por empréstimo. O Corinthians não se diz capaz de comprar o jogador. Então, acho que com o Alan a gente precisa esperar mais um pouco. Em relação ao Davi Luiz, a coisa é quente. Qual a chance de o Corinthians perder o Hugo Souza? E a questão da dívida com empresários pelo Yuri Alberto e o Veríssimo? Vamos lá.
A dívida dos empresários é algo que vai atormentar o Corinthians por bastante tempo. O Corinthians deve para muitos empresários e vários deles têm recorrido à justiça para requerer e bloquear as contas do Corinthians. Sobre o Hugo Souza, o que está pegando, pessoal? O Corinthians ofereceu como garantia para um pagamento em 4 parcelas da compra do Hugo o mesmo fiador da compra do Mateuzinho, a Brax. Só que o Corinthians atrasou o pagamento da parcela do Mateuzinho. E quando o Flamengo foi tentar receber via Brax, foi informado que a Brax já havia feito o depósito da grana que o Corinthians tinha direito nesse ano, ou seja, o Flamengo teria de esperar até o ano que vem para receber via Brax a parcela do Mateuzinho. Quando chegou agora a possibilidade da compra do Hugo via Brax, o Flamengo disse não, não, não. A Brax a gente não aceita como fiador. Ou vocês arranjam outro fiador, ou vão precisar pagar à vista. Como essa questão não deve ser resolvida até domingo, quando Corinthians e Flamengo se enfrentam pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, a tendência é que o Corinthians tenha de pagar pela terceira vez uma multa por utilizar o Hugo contra o Flamengo. Cada jogo em que ele é utilizado, 500 mil de multa, 1,5 milhão de reais de multa. Ainda assim, o pacote Hugo Souza para o Corinthians não vai ficar caro. Somando o valor do empréstimo, o valor da compra e esse 1,5 milhão de reais de multa, 7,5 milhões de reais por um goleiro promissor de 25 anos de idade, valor que equivale a 50%. Como é que eu acho que essa história termina? O Corinthians vai ter de pagar a multa para utilizá-lo no próximo domingo, vai tentar encontrar um outro fiador, se não achar esse fiador, ou o Corinthians pega uma grana emprestada e compra o goleiro à vista, ou então o Corinthians, com recurso próprio, vai e compra o Hugo. Não acredito na possibilidade de o Hugo jogar num outro rival. Já tem gente especulando que ele poderia voltar para o Flamengo, que o São Paulo estaria de olho, nada disso, tá? O Hugo quer jogar no Corinthians. Severino Costa, o Corinthians tem que tacar o Cuiabá 5. Ele emprestou o jogador porque ele quis, ele comprou porque ele quis e agora tem que pagar caloteiro. Bom, vamos explicar essa história. O Severino me dá uma oportunidade boa de contar para vocês. O presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, tem batido muito forte no Corinthians, afirmando que o time é caloteiro, tá dando golpe, tudo porque o Corinthians não tem pago os 14 milhões de reais pela compra do Ranieri. O que o Corinthians fez? O Corinthians deixou vazar, por meio da imprensa, uma lista de atletas que pertenceram ao Corinthians nos últimos anos e foram todos emprestados de graça, com parte dos salários pagos pelo Corinthians. Na administração, Cristiano Dresch, tá? Essa relação conta, por exemplo, com o goleiro Walter, com o zagueiro Marlon, com o lateral direito Matheus Alexandre, com o meio-campista Marquinhos e com os atacantes Jonathan Cafu e André Luiz. O caso mais emblemático é do Jonathan Cafu. O Jonathan Cafu assinou um contrato de 38 meses com o Corinthians, ou melhor, ficou 38 meses vinculado ao Corinthians. Desses 38, em 33 ele esteve emprestado ao Cuiabá, com a maior parte dos salários pagos pelo Corinthians. O Timão estima ter gasto para que o Jonathan Cafu jogasse no Cuiabá 8 milhões de reais. Os outros 2 milhões com esses atletas que eu citei. Mas Severino Costa toca num ponto importante. O fato de o Corinthians ter cedido esses atletas de graça e aceitado pagar parte dos salários não lhe permite não pagar a compra do Ranieri. A gente pode discutir se quando o Cristiano Dresch fala em golpe, se ele não está passando do limite. Mas o fato de ter feito outros negócios ruins com o Cuiabá não permite ao Corinthians não pagar aquilo que ele deve. Vocês concordam, discordam? Já escrevam por aí, tá bom? Sandro Alves. Nicola, tem alguma notícia? Se o Corinthians vai ao mercado para a próxima temporada, certamente vai, Sandrão. Mas tudo está muito condicionado ao fim dessa temporada. Se o Corinthians cai para a segunda divisão, o caos está estabelecido e o Corinthians vai precisar se desfazer de um monte de jogador caro. Se o Corinthians se mantém na primeira divisão e vence a Sul-Americana, por exemplo, ele vai para a Libertadores da América, você muda o patamar do time. O mesmo vale para a Copa do Brasil, que também assegura a vaga na Libertadores do próximo ano. Se o Corinthians termina o ano na primeira divisão, mas sem classificação para a Libertadores, o investimento vai ser um pouco menor. Então tudo ainda depende de uma série de circunstâncias. O que eu posso contar para vocês é que entre os nomes planejados está o de Davi Luiz. O Fabinho Soldado, que trabalhou com ele nos tempos de Flamengo, entende que o Davi seria um baita acréscimo em campo e especialmente fora dele. Segundo o Fabinho Soldado, faltam líderes nesse elenco do Corinthians, tá? Sobre Hugo Souza. O Flamengo está dificultando a venda do Hugo Souza, entre outros motivos, para garantir mais 500 mil reais de multa que o Corinthians vai ter de pagar para utilizá-lo no próximo domingo. O Flamengo diz que não aceitou a garantia bancária da Brax, porque a mesma Brax já não havia conseguido pagar uma parcela do Mateuzinho que o Corinthians atrasou.
Ok, tudo bem. Final das contas, como é que essa história termina? O Corinthians deve ter de pagar mais 500 mil da multa no final de semana, mas fica encaminhada a compra, seja com um empréstimo de alguém que possa ajudar, como, por exemplo, aquele empresário lá do Rio Grande do Sul que colocou dinheiro, ou com outro fiador. Então, final das contas, o Hugo fica no Corinthians para a próxima temporada, isso não tenho muita dúvida. A família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, do Coringão. Para você não perder nada, já chega deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Hoje tem jogo, tem Atlético Paranaense e Corinthians Atlético Paranaense. Hoje, para mim, o resultado vai ser favorável ao maior clube do Brasil, 3-1 para o Coringão aí. 2 gols aí, tranquilo do Memphis Depay aí, e um gol a gente coloca na conta do Garro de falta. Enfim, esse foi o giro de notícias de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha deixado seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima.